Normalmente o alta frequência é o primeiro equipamento que é adquirido pelo profissional da área da estética para iniciar os seus atendimentos. E isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles é por conta do fator financeiro. O alta frequência é um equipamento que é mais em conta, é mais barato, principalmente quando a gente compara com o leque de opções de eletroterapias que nós temos dentro da estética. O segundo motivo é por conta da limpeza de pele. A limpeza de pele é o primeiro procedimento que a gente aprende na nossa formação e também é o primeiro que a gente começa a realizar. Então, por conta disso, e como o alta frequência está muito relacionado com a limpeza de pele, a gente acaba adquirindo. Comigo foi assim, eu segui a regrinha direitinho. Comecei, me senti mais confiante, mais segura e comecei realizando limpeza de pele e comprando também o meu alta frequência. Coube ali no meu orçamento, então eu comprei esse equipamento. Então, normalmente é assim que acontece, não é regra, possa ser que com você tenha sido diferente, mas normalmente, digamos que 99% das pessoas começam dessa forma na estética, realizando a limpeza de pele e adquirindo o alta frequência. Mas eu percebo que as informações que nós temos desse equipamento, elas são muito superficiais e isso limita a nossa ação. Por isso que muitas pessoas só utilizam o alta frequência e acham que o alta frequência ele só é para ser utilizado na limpeza de pele. E nesse curso a gente vai ver que o alta frequência ele vai além da utilização na limpeza de pele, a gente vai entender melhor tudo isso ao decorrer do curso e você vai conseguir utilizar o alta frequência em outros protocolos, não só na limpeza de pele. Muitas vezes a gente deixa o equipamento lá, Então a gente compra, ele fica lá no cantinho, só usa na limpeza de pele, não usa em outros procedimentos, aquela coisa toda, mas a gente vai ver que a gente vai poder utilizar o alta frequência em diversos protocolos, em diversos tratamentos. Então vamos lá. O alta frequência é um aparelho ou um dispositivo eletrônico que gera uma corrente alternada de alta frequência, alta tensão e baixa intensidade. Saber sobre esses parâmetros é fundamental para que a gente consiga entender o funcionamento e a aplicação do nosso equipamento. Quando nós falamos em corrente elétrica, a gente precisa pensar em polaridade positiva e polaridade negativa. Os equipamentos de corrente alternada, eles vão ter essa polaridade alternando no condutor. Quando nós falamos em corrente contínua ou corrente galvânica, essa polaridade ela vai ser única. Então, o condutor, o eletrodo, ele vai emitir apenas uma polaridade. Mas a gente precisa unir essas duas polaridades para a gente poder fechar o circuito. Então, por isso, nos nossos equipamentos de corrente galvânica, corrente contínua, nós precisamos de dois eletrodos, onde um vai emitir uma polaridade, o outro vai emitir outra polaridade e juntos eles vão fechar o circuito elétrico. No caso da corrente alternada e no caso do alta frequência, a gente só vai precisar de um eletrodo e esse eletrodo ele vai ter uma corrente alternada. Então a polaridade vai se alternar ali naquele condutor sem problema nenhum. Então não tem a necessidade de ter dois eletrodos porque é uma corrente alternada. Quando nós falamos em equipamentos de alta frequência, esses equipamentos eles precisam ter um parâmetro de hertz. Então, os equipamentos eles são considerados de alta frequência quando o hertz, a frequência dele é acima de 10.000. E aqui eu fiz a conversão, porque normalmente nas literaturas e no manual do alta frequência em especial, a gente tem essa unidade de medida convertida. Então, ao invés de vir em hertz, ela vem em quilohertz. Então, 10.000 Hz significa 10 kHz. Todos os equipamentos que possuem uma escala de frequência acima de 10 kHz, ele vai ser considerado um equipamento de alta frequência. No caso aqui no Brasil, os nossos equipamentos de alta frequência, eles vão ter uns parâmetros bem variados. Isso vai depender do fabricante. Então, a gente pode encontrar equipamento de alta frequência com a frequência em 100 kHz, 150 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz e até 2 MHz. Então, esses parâmetros eles são bem variados. O que importa para a gente é que o alta frequência é uma corrente que está com a frequência acima de 10.000 Hz ou 10 kHz. Quando a gente fala com relação à tensão, a tensão é o impulso inicial que vai fazer com que aquela corrente ela percorra pelo seu condutor. Então, a gente precisa ter uma energia inicial, é como se fosse assim, um pontapé inicial para que aquela corrente ela passe pelo equipamento. Então, o equipamento de alta frequência ele é um equipamento de alta tensão. Por quê? Porque ele tem uma tensão que vai acima de 25.000
volts. E aí vai variar também a depender do fabricante. Então tem fabricante que o equipamento é de 25 mil volts, outro que é de 30 mil, chegando até 150 mil volts. Só que tem uma coisa que é muito importante. Apesar dele ser um equipamento de alta tensão, então ele tem um equipamento que a tensão, a voltagem, ela é muito alta. Ele é um equipamento de baixa intensidade, de baixa energia. Então a energia que vai ser passada pelo aquele condutor, ela é mais baixa, fica por volta de 100 miliamperes. Isso aqui é importantíssimo porque a gente não toma choque. Então, se o equipamento ele fosse um equipamento de alta tensão e alta intensidade, provavelmente a gente não ia utilizar porque a gente ia tomar era muito choque. Então, a tensão é o fluxo inicial, mas o que vai passar pelaquela corrente, o que vai passar, que no caso a gente está falando da alta frequência, né? O que vai passar pelo aquele eletrodo é uma intensidade mais baixa. Por conta disso, também a gente não toma choque quando nós utilizamos o alta frequência, apesar dele ter uma alta tensão. Porque o choque ele vai ser determinado por conta da energia que vai ser passada por aquele condutor. Então, aqui no caso, a gente utiliza intensidades mais baixas. Como falei, esses parâmetros eles são muito variados, vai depender do fabricante, mas todos os equipamentos vão promover os efeitos que a gente deseja. Então, tudo bem se o seu equipamento tiver uma frequência de 1 MHz ou tiver uma frequência de 100 kHz. Tudo bem se o seu equipamento tiver uma tensão de 25 mil volts ou uma tensão de 150 mil volts, certo? Então, a gente tem esses parâmetros bem variados e vai depender da empresa que vai fabricar o equipamento. O dispositivo deverá ser ligado a uma corrente elétrica, conectado a eletrodos. Esses eletrodos eles vão conter um gás ionizável, um gás nobre, e vão produzir o que chamamos de faíscas eletromagnéticas e a formação de um campo eletromagnético. A gente vai ver isso aqui com mais detalhe, porque é importantíssimo a gente entender sobre o campo eletromagnético para a gente entender as ações do alta frequência. Mas falando um pouquinho mais com relação aos eletrodos, os eletrodos eles são de vidro e isso acontece por alguns motivos. O mais importante é pelo fato do vidro ele ser um isolante elétrico. Então, por conta disso, a gente não toma choque. Se fosse de metal, provavelmente a gente tomaria choque. Inclusive, é importante que a gente não toque na parte, na base metálica do eletrodo quando ele estiver conectado ao porta-eletrodo e ligado na tomada, porque o choque ele é alto. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E esse material, por ele ser de vidro, o vidro é um isolante. Então, a gente acaba diminuindo essa tensão e ficando mais seguro a aplicação. Esse eletrodo, ele também é oco, porque ele vai possuir dentro dele um gás, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E são monopolares, como eu falei. É um equipamento de corrente alternada. Então, a gente só precisa de um eletrodo, porque a polaridade, o polo positivo e o polo negativo, ele vai estar alternando naquela corrente, na passagem da corrente por aquele eletrodo. Então, a gente só precisa de um eletrodo. Aqui ao lado, eu coloquei uma foto de uma maleta muito antiga de alta frequência. O alta frequência foi um dos primeiros equipamentos que começou a ser utilizado na medicina. Então, ele é um dos mais antigos que a gente tem. E eu trouxe aqui uma maleta histórica, para a gente poder observar. Olha como era interessante, como era. Era até bonito, eu até queria uma maleta dessa, só que agora será que a gente acha essas maletas? Só se for no Mercado Livre, alguma coisa assim, pra gente poder comprar de algum colecionador. Enfim, trouxe aí para vocês darem uma olhadinha. Eu falei sobre campo eletromagnético e a gente precisa entender o que é isso. O campo eletromagnético é o espaço onde vão agir forças magnéticas. Forças magnéticas são forças que são resultadas da interação de cargas elétricas que estão em movimento. E esse campo eletromagnético ele vai ser formado em torno de um condutor elétrico. Então, sempre que a gente tiver uma corrente elétrica passando por um condutor, toda a região que está em volta vai sofrer modificações. Por conta disso, a gente vai ter a formação desse campo eletromagnético em volta do condutor. Então, a gente tem, o campo elétrico mais o campo magnético que vai formar as ondas eletromagnéticas ou o campo eletromagnético. Então, só para que a gente consiga visualizar isso, vou dar uns exemplos. Então, pensa aí no nosso cabo de carregar o notebook. Então, esse cabo, a gente conecta ele na tomada
e ele vai levar energia, vai levar eletricidade para o nosso computador, nosso notebook, para poder carregar a bateria. Digamos que esse fio que a gente conectou na tomada e a gente conecta no nosso computador seja isso aqui. Então tá representado aqui em marrom, mas eu tô riscando aqui de vermelho. Então aqui é o fio. Esse fio ele é um condutor de eletricidade, ele tá conduzindo energia. E quando a gente tem, né, essa corrente elétrica sendo conduzida, tudo que está em volta vai ser afetado. Então a gente vai ter aqui se formando forças magnéticas. Então as cargas elétricas elas vão estar em movimento e vai formar esse campo eletromagnético que também é uma energia, também é uma força. Nós também temos o nosso campo eletromagnético. A gente é energia, né? Como nós somos energia, a gente também tem aqui um campo eletromagnético que é formado, a gente não consegue visualizar, mas é a mesma coisa que acontece em um fio que vai conectar, né, o nosso computador, enfim, até o nosso celular, ele tem um campo eletromagnético. Então, tudo que conduz eletricidade vai gerar esse campo eletromagnético. No alta frequência, esse campo eletromagnético ele vai ser importantíssimo para a formação de ozônio. Porque o campo eletromagnético ele vai ser capaz de promover a quebra do oxigênio molecular que tem no ar, que é o O2. Ele vai quebrar o O2 em partículas de oxigênio atômico, que é um átomo só de oxigênio. O oxigênio atômico, por sua vez, ele vai reagir com partículas de oxigênio molecular, O2, e ele vai formar o ozônio. Então, O2 mais o campo eletromagnético, quando interage com esse campo eletromagnético, vai ter a separação dessa molécula, e agora a gente vai ter dois átomos, né, de oxigênio. Esse oxigênio ele vai se ligar a outros oxigênios moleculares, O2, que tem na atmosfera e vai formar o O3. Mas a gente vai ver isso de forma mais aprofundada para que a gente consiga entender como é que ocorre essa interação. Observa aqui a imagem. De um lado nós temos o eletrodo. Esse eletrodo ele vai estar conduzindo eletricidade, então ele é um condutor elétrico. Por conta disso, em volta dele vai ter a formação do campo eletromagnético. Então, tem o campo eletromagnético do equipamento. Por outro lado, nosso corpo também é energia e a gente é condutores energéticos. Então, teremos também um campo eletromagnético. Nosso corpo tem o nosso campo eletromagnético. O eletrodo, né, que está conduzindo ali a eletricidade, ele tem um campo eletromagnético e isso vai gerar a formação de um outro campo eletromagnético com essas interações, certo? E aí a gente vai aprofundar aqui, tá? Eu vou ampliar essa imagem, a gente vai visualizar isso daqui para a gente ver o que é que vai acontecer nessa interação, a interação desse campo eletromagnético com o ar. O que é que vai acontecer? Vamos aprofundar agora. É importante falar que essa imagem ela é meramente ilustrativa, então a gente vai precisar trabalhar com o nosso lúdico. Então imagine aí que isso aqui, essas listrinhas que tem em cinza, é o campo eletromagnético. No ar, nós temos a presença do oxigênio molecular, O2. Duas moléculas de oxigênio. Então, elas estão ali juntinhas, né? Dois oxigênios juntos. A gente vai chamar, né, de oxigênio molecular, o O2. Quando esse O2 ele interage com essas forças eletromagnéticas, a gente vai ter a quebra dessa molécula. E agora, liberação de oxigênio atômico, dois oxigênios atômicos vão ser liberados, né? Vão ser formados. Porque eu tinha ali uma molécula, né? Dois oxigênios junto. Esse oxigênio ele vai se separar. Então, agora eu vou ter um átomo de oxigênio e o outro átomo de oxigênio. Esse oxigênio atômico, ele vai logo se ligar com o oxigênio molecular, com o O2, que está presente no ar. Quando ele se liga com o O2, a gente tem a formação do ozônio, do O3. E fica esse ciclo. Por quê? Porque o O3, o ozônio, ele é uma molécula super instável. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a formação do ozônio, esse ozônio ele vai
se quebrar e a gente vai ter novamente a liberação do oxigênio atômico. Então, esse oxigênio atômico nascente, ele vai ser importantíssimo para o processo bactericida que o alta frequência proporciona. Mas a gente vai ver isso mais em detalhes quando a gente for falar de efeito. Aqui é importante a gente entender o que é que acontece. Então, a gente tem, né, o campo eletromagnético que foi formado com a utilização do alta frequência e interação também, né, com o nosso campo eletromagnético quando eles se aproximam, conduzindo ali aquela energia. Então tem a formação desse campo eletromagnético. No ar nós teremos a presença do O2. Esse O2, quando se junta com essa força magnética, ele vai se quebrar e a gente vai ter a formação, né, do oxigênio atômico, do O1. Esse O1 vai se ligar com outro oxigênio molecular, com outro O2 que tem no ar e vai formar o ozônio. Então fica sempre nesse processo de formação e quebra, formação e quebra, formação e quebra. E é isso. Os aparelhos de alta frequência, eles são constituídos por eletrodos, porta-eletrodo e um console que vai ser gerador de alta frequência. Aqui na foto tem um equipamento portátil, mas possa ser que o seu equipamento não seja portátil, seja convencional, esteja ali, né, acoplado com outros recursos, mas o importante é a gente saber que em todos nós teremos o gerador de alta frequência, o porta-eletrodo e o eletrodo. O eletrodo, por sua vez, como nós vimos, é um tubo vidro e oco. Vidro para a gente poder diminuir, né, a tensão daquela corrente e não tomar choque. Oco porque ele vai conter no seu interior ou um vácuo parcial ou um gás ionizável. Esse eletrodo ele vai ser conectado ao porta-eletrodo. Então a gente vai pegar aqui o eletrodo e vai conectar aqui. Ele é conectado por pressão através da sua base metálica, que é essa partezinha aqui. É importante a gente entender que o metal ele é um supercondutor de eletricidade. Por isso que a base do eletrodo é de metal, para que a gente consiga pegar a corrente, né, que está no porta-eletrodo, que também a base é de metal. A gente pegue, né, aquela corrente que chegou até o porta-eletrodo e a gente consiga conduzir pelo nosso eletrodo, né, por todo o nosso eletrodo. Então a base do eletrodo é de metal, porque o metal é um excelente condutor de eletricidade. Por isso que a gente tem que ter cuidado para a gente não tocar nessa base metálica quando o equipamento ele estiver ligado na tomada. Por isso, a conexão desse eletrodo tem que ser com o equipamento desligado. Então, o equipamento desligado conecta o eletrodo por pressão e depois a gente liga na tomada. A gente sabe que os nossos equipamentos ele vem ali, né, com uma proteçãozinha a mais, mas todo cuidado é importante. Quando a gente encaixa o eletrodo, o metal ele fica meio que protegido, né? Então é mais difícil a gente conseguir tocar ali e tomar um choque. Mas cuidado com criança, cuidado até a gente mesmo quando for manusear, para que a gente não toque nessa junção, porque o metal ele é um excelente condutor de eletricidade e nesse local o choque vai ser grande. Então não façam teste, não toque, tenham cuidado, certo? Então a gente tem, né, o eletrodo, a gente tem o porta-eletrodo e a gente tem o gerador dessa alta frequência, que pode ser, né, aqui no caso nesse consolezinho, que é o equipamento portátil, mas pode estar também acoplado no seu equipamento maior. Esse eletrodo a gente vai conectar aqui por pressão e a gente vai ligar o equipamento, gerando todos os benefícios que a gente vai ver mais pra frente. Calma lá, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, aí eu quero ficar falando as coisas já antecipadamente, mas calma, respira, Nath. Bom, nós vimos que o nosso eletrodo é um tubo de vidro oco e dentro dele tem um gás ionizável. Quando nós conectamos o nosso equipamento na tomada e a gente liga o equipamento, esse gás que está dentro do eletrodo, ele vai ser ionizável. Então, quando a corrente passa pelo gás, a corrente ioniza o gás. Quando a gente tem a ionização desse gás, ele se torna fluorescente. Então, ele fica ali bem colorido, né? E a coloração vai depender do que está dentro do eletrodo. Qual foi o gás que foi utilizado?
Se for neônio, por exemplo, a coloração vai ser laranja, avermelhada. Se for argônio, vai ser mais arroxeado. E o argônio é o gás que mais produz ozônio. Isso também é importante. Normalmente, os equipamentos são feitos com argônio. O ar rarefeito, a coloração vai ser violeta. Mas todos os equipamentos vão produzir os mesmos efeitos. Uma coisa que a gente precisa ter atenção é com a fluorescência. Se você liga o seu equipamento e ele não fica fluorescente ou tá uma fluorescência muito fraquinha, é importante que a gente leve, né, para o lugar, né, para poder fazer a revisão, tudo direitinho. Fugiu aqui o nome da memória, mas um lugar autorizado para poder revisar o seu equipamento ou então trocar o eletrodo, porque às vezes, né, o gás acabou ali o tempo útil, às vezes caiu e teve o escape ali do gás, então é importante que a gente troque o eletrodo. Então possa ser que o problema seja só no eletrodo e a gente troca o eletrodo e pronto, e o equipamento está funcionando normalmente. Então a preocupação tem que ser essa: como é que está a fluorescência do meu equipamento? Tá boa, não está boa? Mas se for vermelho, se for roxo, se for azul, não tem problema, todos vão produzir o mesmo efeito. Aqui nas fotos eu trouxe até exemplos de fluorescência. Tem um que é rosinha, tem um que é laranjinho, tem um que é mais violeta. Então vai depender do fabricante também a coloração, né, da fluorescência, porque vai depender do gás que foi colocado dentro do eletrodo. Ainda sobre o eletrodo. O eletrodo ele vai funcionar como um condutor e também como isolante. Condutor porque ele vai conduzir a corrente que foi gerada pelo equipamento até o cliente. E ele vai ser isolante porque ele vai conseguir quebrar a alta tensão e por conta disso a alta frequência não dá choque. Se o seu alta frequência estiver dando choque, é importante que você verifique, leve para assistência para poder ver. Lembrei do nome, né? Assistência técnica. Leve para assistência técnica para poder ver o equipamento se está certinho, se está tudo em dias. Veja também o encaixe, se você encaixou direito, para poder ver o porquê que está dando choque, porque não é para dar choque, justamente, né, por conta da baixa intensidade do equipamento e também pelo material do eletrodo por ser vidro. Com a passagem da corrente, o ar rarefeito ou o gás que estiver dentro do eletrodo vai ser ionizado, então a gente vai ter a ionização das moléculas através da passagem dessa corrente e a gente vai gerar todos os efeitos que nós vamos ver nas próximas aulas, porque a gente vai ter aula de efeitos. Aí eu já dou assim, senão eu já vou aqui, ó, tal e tal e tal e tal, falando tudo. Não, calma, Nath. A gente vai ter aula disso. Mas, né, para poder fazer pra gente recapitular um pouquinho, então o funcionamento do alta frequência é dessa forma. A gente tem nessa passagem de corrente, essa corrente vai ionizar o gás, vai ter a formação desse campo eletromagnético e a gente vai ter os efeitos todos do alta frequência. Só que eu tava pensando aqui, não é só o campo eletromagnético que a gente precisa entender quando nós falamos de alta frequência. A gente precisa saber também sobre arco elétrico, sobre plasma, para a gente conseguir, né, ver a essência desse equipamento. Ver a essência desse aqui, a pressão, né? Ô, professora, pressão. Sou eu. Mas é verdade, a gente precisa entender o campo eletromagnético, mas a gente também precisa saber sobre arco elétrico e também sobre o plasma. Lembrando que no nosso curso de jato de plasma a gente vai aprofundar muito mais nesses conceitos. Mas para a gente poder ter uma ideia, a gente entender o nosso equipamento, a gente vai precisar falar também um pouquinho sobre isso. O que é o arco elétrico? Normalmente, o ar ele não conduz eletricidade. Só que, a depender de algumas situações, a gente consegue romper a resistência do ar e fazer com que o ar ele conduza eletricidade. No equipamento, né, no alta frequência, olha o que vai acontecer. A corrente elétrica, então vai ter a passagem, né, de corrente elétrica pelo condutor, pelo eletrodo. Essa corrente elétrica ela vai se acumular na superfície do eletrodo. Nós também temos uma corrente elétrica, né? O nosso corpo é energia. Então, a gente também tem corrente elétrica pelo nosso corpo. E essa energia, ela também fica concentrada na superfície da nossa pele. Quando a gente pega o eletrodo, que está com sua corrente concentrada na superfície, e a gente encosta, né, aproxima da nossa pele, que também está com concentração de energia, isso vai gerar um diferencial de potencial,
que é justamente a tensão, vai gerar uma tensão. Lembra que eu falei o que era tensão? Tensão é aquele pontapé inicial, é o que vai fazer com que o fluxo da corrente ele aconteça. Então, a gente precisa ter uma tensão maior para poder fazer com que aquela corrente ela seja transmitida, ela vá passando pelo condutor. Então é isso que faz, quando a gente aproxima o eletrodo da nossa pele, a gente consegue promover um diferencial de potencial entre o eletrodo e a pele que vai fazer com que a corrente ela rompa a resistência do ar e ela passe pelo ar. Então o arco elétrico, só para que você consiga entender melhor, o arco elétrico é quando a gente consegue romper a resistência do ar e fazer com que a corrente ela seja conduzida pelo ar. Então o ar que inicialmente não era condutor elétrico, agora ele passa a ser um condutor elétrico. Aqui na foto ao lado, só para a gente poder entender melhor, né, e visualizar o que é que vai acontecer. De um lado nós temos um eletrodo e aqui na superfície do eletrodo está concentrada a corrente elétrica. Do outro lado nós também temos um outro eletrodo e aqui também está concentrado a corrente elétrica. Quando a gente tem uma quantidade de tensão necessária para poder romper a resistência do ar, o ar passa a ser agora um condutor de eletricidade. Então aqui ó, o ar está conduzindo eletricidade. A gente consegue até visualizar isso, né? Tá passando eletricidade ali pelo ar. Só que o que é que acontece? No ar nós temos vários gases, né? Nós temos vários gases. E quando a corrente ela passa pelo gás e ela ioniza esse gás, o que é que acontece? Formação de plasma, que é mais ou menos o que acontece lá com aquela fluorescência que a gente vê no alta frequência, né? Tá passando corrente, essa corrente está ionizando o gás e esse gás ele ficou fluorescente. Aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente tem a formação do plasma, é isso que acontece. A gente tem uma corrente elétrica, um gás ionizável e formação do plasma. Corrente elétrica, gás ionizável, formação de plasma. Então, a gente pergunta, né? Poxa, e aí? O alta frequência produz plasma? O alta frequência é um equipamento de plasma? Como é que funciona isso? E por muito tempo a gente não soube que o alta frequência é um equipamento de plasma. A gente achava que só produzia ozônio, a interação ali das ondas eletromagnéticas gera o ozônio, aquela coisa toda, mas não ligava ao plasma. E claro que quando a gente fala, né, de equipamento de jato de plasma, a gente vai ter efeitos diferentes dos efeitos do alta frequência, porque os parâmetros são diferentes. Então, o que a gente vai gerar no organismo também vai ser diferente quando a gente fala de alguns pontos, principalmente a lesão, né? Então, o equipamento de jato de plasma, ele lesiona muito mais a pele do que um equipamento de alta frequência. Os parâmetros são diferentes. Mas quando a gente fala com relação ao plasma, aos efeitos do plasma, a gente consegue fazer associações muito interessantes. Então, o plasma, ele também consegue gerar espécies reativas de oxigênio e uma delas é o ozônio. Então a gente vai pegando, né, e juntando todas as informações. Então a gente tem a formação do ozônio e é uma das formações, né, mais importantes para que a gente consiga mensurar e falar sobre todos os efeitos do alta frequência. Então, o alta frequência é um equipamento de plasma, é um clássico DBD, que é descarga de barreira dielétrica. A gente vai ver esses conceitos no curso de jato de plasma, certo? Mas só para a gente poder ter uma ideia, né? A gente já vai falando aqui um pouquinho antes com relação à alta frequência. Então, a alta frequência é um equipamento que produz plasma e produz o plasma pelo método direto. É um plasma que é produzido na superfície da pele. Então, lembra lá que a gente falou que essa corrente ela vai estar armazenada, acumulada na superfície do eletrodo, vai ter também, né, a energia da nossa pele. Por isso que quando a gente encosta, aproxima o eletrodo da pele, é que a gente tem esses efeitos acontecendo. Então, essa aproximação gera essa tensão, esse diferencial de potencial que faz com que essa energia ela seja conduzida. Então, ela vai passar do eletrodo para a nossa pele. Então, a corrente ela vai sair do eletrodo e vai para a nossa pele. Nessa passagem da corrente, ele vai ionizando o ar e aí a gente tem a formação do plasma. Aqui é um exemplo, né, de um equipamento de plasma.
aqui a mesma coisa acontecendo, então teve, né, uma quebra de tensão e formação de plasma. No caso do alta frequência, olha aqui que maravilha, olha que imagem maravilhosa. Esse alta frequência aqui, é importante a gente falar algumas coisas com relação a esse eletrodo. Perceba que esse eletrodo, ele tem um espiral. Esse espiral, ele é metálico. Lembra que a gente falou que o metal, ele conduz muito eletricidade? Isso faz com que esse eletrodo ele seja mais potente na sua ação. Além disso, essa parte metálica ela é em espiral. Então, como ela é em espiral, isso faz com que as ondas eletromagnéticas elas sejam maiores. E aí vai ter outra coisa também que vai interferir na formação desse campo eletromagnético, que é a intensidade, a energia que vai ser colocada, que vai ser passada pelaquela corrente. Então, se a gente tem uma intensidade maior, a formação do campo eletromagnético ela também é maior. Mas perceba que esse eletrodo aqui, ele já é muito mais potente do que os outros eletrodos, porque aqui ele vem em espiral e ele também é metálico. E a gente vai usar essas informações aqui quando a gente for falar sobre aplicação indireta, a saturação, né? O eletrodo, ele é mais ou menos assim. Então, ele vem um tubinho, esse tubinho dentro, né, tem um espiral metálico e a gente utiliza ele para fazer o método indireto, o método de saturação. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre a aplicação. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o eletrodo. Aqui na superfície desse eletrodo está concentrada energia. Então, olha, perceba também que aqui a gente vai ver a diferença, tá? Então, na superfície desse eletrodo está concentrada a energia. Quando a gente aproxima o eletrodo da pele do cliente, que também tem a sua concentração de energia, isso gera um diferencial de potencial, uma tensão que vai fazer com que essa corrente ela passe de um eletrodo para o outro. Então, aqui vai sair do eletrodo para o nosso organismo. Então, aqui está acontecendo, ó, rompeu, então o arco elétrico, ó, rompeu a resistência do ar e o ar que não era condutor de eletricidade agora vai conduzir essa eletricidade. E aí a eletricidade vai chegar ao outro ponto. E nesse meio a gente vai ionizar o gás que está na atmosfera. E esse gás que é ionizável vai formar o plasma. Perceba que nesses outros locais, né, do eletrodo, a gente não tem a formação de plasma, a gente não tem esse arco elétrico se formando. Por quê? Porque aqui não gerou uma tensão para poder quebrar a resistência do ar e fazer essa passagem de corrente. Então, a gente precisa ter esse diferencial de potencial. Por isso que a ação do alta frequência é quando a gente aproxima ele da pele. Isso aqui, né, no caso do alta frequência, no caso também do jato de plasma, que tem o método direto, então a gente também vai precisar dessa aproximação para a gente poder romper essa resistência, ter a condução da corrente, né, pelo ar e ionizar os gases e a formação do plasma na superfície da pele. Certo? Então vai acontecer aqui com o alta frequência isso. Essa foto aqui foi de um experimento que nós fizemos aqui. Então eu e Igor, a gente fez um experimento que a gente queria gravar alguns videozinhos para vocês, para que vocês conseguissem visualizar tudo isso, né, que foi dito aqui. Só que aí a gente começa a um outro ponto que é importante com relação ao alta frequência. Nós vimos que o alta frequência ele forma um campo eletromagnético. E nesse campo eletromagnético vão agir forças. E essas forças elas vão influenciar tudo que estiver à sua volta. Por isso que a gente precisa ter cuidado com a aplicação do alta frequência em pessoas que estão gestantes. Então, Nath, eu tô gestante, mas eu vou aplicar, eu sou profissional, eu tô gestante, mas eu vou aplicar o alta frequência em uma paciente que não está gestante. Por que eu não posso aplicar o alta frequência, sendo que eu estou utilizando nela, não estou usando em mim? Por conta da formação desse campo eletromagnético. Então, mesmo que o equipamento ele não esteja direcionado em você, sendo aplicado em você, o fato de você estar naquele meio, você vai sofrer interferência. E isso não é saudável para o bebê que está em formação. Então, por isso que evita-se utilizar o alta frequência se o profissional tiver gestante e na cliente também que está gestante, certo? Por conta desse campo eletromagnético que é formado e acaba afetando a gente, tanto quem está aplicando quanto o que está recebendo. Nesse caso aqui foi bem interessante porque a gente tinha uma distância
Mais ou menos essa daqui, ó. A gente tinha uma distância de uns 50, 60 centímetros do alta frequência, né, do eletrodo para a câmera e para o computador. O computador desligou, então para a gente conseguir ver, né, que ele interage com o meio, esse campo eletromagnético interage com o meio, o computador desligou. A câmera ela ficou oscilando na foto e na filmagem, então tinha horas que a gente conseguia uma imagem boa, tinha horas que ficava tudo chapiscado, sabe? Ficava piscando. E isso é legal porque a gente consegue ver na prática essa interferência. Então, o alta frequência, né, pela formação desse campo eletromagnético, a gente consegue influenciar tudo que está à nossa volta, seja computador, seja câmera, seja até a gente, né? Até a gente também recebe. Mas aqui a gente tem a foto, então aqui tá o eletrodo, esse eletrodo aqui, outra coisa também legal, esse eletrodo aqui, ele tá ligado na tomada, então aqui o porta-eletrodo e tava ligado na tomada, só que esse eletrodo aqui, ele não estava ligado na tomada. Esse eletrodo aqui estava na mão, então o Igor estava segurando aqui o dedo dele, ó, ele estava segurando esse eletrodo e a gente só fez a aproximação. Quando a gente aproximou esse eletrodo, a gente conseguiu, né, gerar esse diferencial de potencial que fez com que essa corrente ela passasse pelo ar, ela fosse conduzida pelo ar até o outro eletrodo, gerando plasma. Aqui, ó, também gerou plasma. E ionizou o gás que estava dentro do eletrodo. Ó, aqui o gás todo ionizado. Ficou fluorescente, né? Então aqui para a gente poder ter uma ideia, né, de tudo que acontece com o nosso alta frequência e essa formação de plasma, o arco elétrico e também esse campo eletromagnético que vai basear tudo com relação à aplicação, não aplicação do alta frequência. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu estou ansiosa te esperando nas próximas aulas, que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre alta frequência. Bora lá! Beijos!